A gente tem mania de querer tirar da cabeça o que está no coração. Nossas crenças, valores e paixões. Como se os sentimentos precisassem de motivos ou os desejos de razão. Segundo o poeta português Fernando Pessoa, a importância das coisas não está no tempo que elas duram, e sim na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis como você. Com o apoio da Unisul Business School, da OSESC, do SENAC e da Tractibel Energia, iniciamos a etapa 2006 do programa que se tornou um observatório de boas práticas, cujo principal objetivo é estimular a cultura do empreendedorismo. No programa de hoje, você vai conhecer uma das principais lideranças do agronegócio brasileiro, o catarinense José Zeferino Pedroso, presidente da Aurora, a Cooperativa Central Oeste Catarinense. Sua trajetória se confunde com o desenvolvimento do cooperativismo em Santa Catarina. Nos primórdios de sua vida comunitária, dirigiu a Cooperativa do Rio do Peixe e o Sindicato Rural de Joaçaba. Hoje, acumula a presidência da Aurora, uma das maiores cooperativas de alimentos do Brasil, com a presidência da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina e do Conselho de Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Membro do Conselho de Administração do SEBRAE de Santa Catarina, é vice-presidente da Fiesc e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. José Zeferino Pedroso é um dos poucos brasileiros agraciados com a Comenda Mérito Avícola Nacional Lauriston von Schmidt, concedida pela União Brasileira de Avicultura, e recentemente foi agraciado com a Medalha de Mérito Anita Garibaldi na categoria Ouro, a maior comenda do estado de Santa Catarina. Qual é o significado para você, Zezo, de tão expressivas homenagens? Bom, Raimundo, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que essas honrarias é fruto de um trabalho de equipe. Nós temos sido agraciados a nível nacional e agora a nível estadual, mas nós dividimos essa honraria com todo o sistema cooperativo e com todo o sistema sindical de Santa Catarina, sindicatos rurais que nós presidimos há quase 20 anos. E também no sistema cooperativo há mais de 20, quase 30 anos que nós labutamos. E foi nesse trabalho constante de parceria com o produtor rural, com as lideranças rurais do nosso estado, que nós conseguimos atingir esse nível que, modestamente, eu divido com todos esses parceiros. Sua trajetória de vida está vinculada ao cooperativismo e ao desenvolvimento do agronegócio aqui em Santa Catarina. Em seu pronunciamento na solenidade de outorga da Medalha Anita Garibaldi, você disse que, apesar da beleza de seus princípios e da justiça de seus postulados, o cooperativismo enfrenta os mesmos desafios das empresas não cooperativistas. Quais são esses desafios, Zezo? Bom, Raimundo, nós, no Brasil, como no mundo, o sistema cooperativo tem que ser competitivo. Nenhum consumidor vai nas gôndolas do supermercado ou adquire produto de qualquer espécie pagando mais caro só porque tem a chancela do sistema cooperativo. O desafio maior que nós temos que enfrentar é que nós estamos hoje num mundo globalizado. E tudo que ocorre lá fora, indiretamente, nós sentimos os seus reflexos. Agora mesmo, nós somos otimistas por natureza, mas estamos antevendo alguns momentos difíceis na área da avicultura. E por quê? Com o surgimento da gripe aviária, a imprensa tem dado destaque a essa situação que vive alguns países do Oriente Médio e também da Ásia.
e inclusive levando a óbitos algumas pessoas. E o consumo de carne de aves no mundo consumidor, principalmente nos clientes, nos fregueses do Brasil, está em queda vertiginosa. No último final de semana de dezembro, tivemos com o ministro Roberto Rodrigues e ele nos prometeu que a grande reivindicação do setor é que nós venhamos a regionalizar o setor avícola. O que quer dizer isso? Que cada estado tem a sua autonomia na defesa dos seus plantéis e que não haja movimentação de animais vivos de um estado para o outro. Se isso vier a ocorrer, que nós estamos aguardando para os próximos dias a manifestação oficial do Ministério, vai minimizar num futuro, caso isso venha a acontecer, dessa doença chegar até os plantéis avícolas brasileiros. Mas eu quero dizer para você, Raimundo, que é muito difícil isso acontecer no Brasil. A avicultura no Brasil é altamente profissional, industrial. Nós não temos, a nível de produto para exportação, criações soltas, são todos animais confinados e que toda a atenção está sendo levada para que nós não venhamos a correr nenhum risco quanto à febre, à gripe aviária aqui para o Brasil. O caso da aftosa, é histórico que Santa Catarina tem um status diferenciado do resto do Brasil. Nossos plantéis são livres da febre aftosa e sem vacinação. É o único estado brasileiro que ostenta essa posição. O nosso estado, já nos governos anteriores, independente da sigla que comandava, sempre se preocupou com a sanidade dos nossos plantéis, especialmente com a erradicação da febre aftosa do nosso estado. E aqui criou-se a agulha oficial. É o único estado que praticava a vacinação através de funcionários da própria Secretaria da Agricultura, da nossa SIDASC, e nós conseguimos vencer esse grande desafio e há 6 anos que nós não vacinamos os nossos plantéis. Zezo, o setor que mais emprega no Brasil é o agronegócio, responsável por 36% dos empregos diretos no país. Mesmo assim, o êxodo rural é crescente. O que fazer para fixar cada vez mais o homem no seu local, na sua origem, o homem no campo? Raimundo, é uma tendência mundial. A cada ano que passa, é menos pessoas que se dedicam às labutas do campo, principalmente na pequena propriedade. Nós, Santa Catarina, somos uma exceção a essa regra. Nós temos na economia familiar rural a grande força desse estado, porque desde os nossos pioneiros que fundaram aqui a base da agroindústria de carnes, a começar por Concórdia, Atílio Fontana, Videira, Saulo Brandalize, Chapecó, Plínio Denez e Auribo Danese, e uma homenagem também aqui a Hervaldo Oeste, Atílio Pagnoncelli, todos já de saudosa memória. Eles viram que era um local propício à criação de pequenos animais para conjugar com a pequena propriedade. Santa Catarina, por isso, é um estado diferenciado, até no meio rural, é um estado de excelência. Zezo, na sua opinião, o que precisa acontecer, que políticas públicas o governo brasileiro precisa adotar para que o setor primeiro continue sendo e melhore cada vez mais essa condição de excelência? Nós precisamos uma política de longo prazo, aonde proporcione ao produtor rural a garantia de que sua safra, se for frustrada, será no mínimo compensado com os custos de produção. Em segundo lugar, taxas de juros compatíveis com a atividade. E, em último, a nossa garantia de um seguro agrícola e também de preços mínimos
que ao menos cubram esses custos de produção que infelizmente no Brasil existe só no papel. Nenhum produtor que vai reivindicar preços mínimos tem conseguido reaver do governo aquilo que hoje está escrito. E a respeito dos custos dos financiamentos agrícolas, como nós estamos em relação aos outros países? Qual é o teto ideal de uma taxa de juros para financiar o setor? Eu acredito que o Brasil deveria apenas cumprir aquilo que tem sido determinado pelo Conselho Monetário. O custo do empréstimo rural é 8,75% de juros ao ano. Infelizmente, esses recursos com essas taxas estão muito escassos, para não dizer quase que não inexistem à disposição do produtor. Zezo, um dos grandes problemas ambientais que o estado de Santa Catarina tem se localiza exatamente no oeste, em função dos dejetos suínos. Qual é a solução para se resolver esse problema definitivamente? Raimundo, tem nos últimos anos aumentado a conscientização dos produtores para os problemas do meio ambiente. Não só levados pela necessidade, mas também os órgãos oficiais têm exigido o cumprimento das leis que protegem o meio ambiente. Agora, o que nós reivindicamos, o produtor rural do nosso estado, são pequenos e de pequena propriedade. Eles não possuem recursos em condições e quantidade suficiente para fazer esse trabalho. Nós sentimos que com a concentração das criações no oeste, esse problema está sendo resolvido. Você proteger o meio ambiente é um dever, é uma obrigação de todo cidadão. Mas nós temos uma história que no passado não foi exigido. Pelo contrário, era comum o nosso produtor localizar a sua pocilga exatamente em cima do rio, para que o rio fizesse o trabalho de escoar os dejetos. Felizmente, essa prática faz parte dos anais da nossa história. Hoje, isso não ocorre mais em hipótese alguma. Na tua avaliação, quem terá melhor desempenho em 2006? O setor de carnes ou o setor de grãos? Eu sou mais vinculado ao setor de carnes, mas não é por isso essa minha opinião. Nós acreditamos que o setor de grãos está sofrendo um revés, considerando os grandes estoques mundiais de cereais que hoje possuem as nações maiores produtoras. E isso tem, desde o ano passado, feito com que os preços não fossem satisfatórios para os produtores, em especial os produtores brasileiros. Mas o setor de carne, nós temos essa visão que o Brasil efetivamente ocupou um espaço importante e que a cada ano vem ampliando os seus mercados internacionais, o que nos dá uma segurança de que o setor de carne terá maior sucesso do que o setor de grãos. Qual é a tua visão de Brasil e que análise você faz do momento político brasileiro que nós estamos vivendo? Precisa as autoridades constituídas olharem com maior atenção e responsabilidade para esse potencial que é o Brasil, um país essencialmente produtor e que está fadado a ser o maior produtor de alimentos do mundo. A nossa vocação, a vocação do homem do campo catarinense é produzir alimentos, e é a riqueza máxima que qualquer cidadão, qualquer estado e qualquer país não pode abrir mão da alimentação para os seus povos. Zezo, obrigado pela sua participação no programa. Foi um prazer muito grande ter estado com você. Raimundo, o prazer foi todo meu. Eu quero parabenizar pelo programa pioneiro, certamente no Brasil, aonde destaca o estado de excelência do nosso estado. Desejamos que essa iniciativa que você trouxe para Santa Catarina, ela seja duradoura
e que encontre sempre um terreno fértil para receber essa semente que você vem plantando pelo nosso estado. O programa de hoje vai ficando por aqui. Sucesso e bons negócios, seja qual for o seu ramo de atividade. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana com mais um Estado de Excelência.